Olá, leitores e leitoras. Trabalhamos com as ideias de dois autores aqui nesta atividade. Primeiramente, colhemos alguns pensamentos do imperador romano Marco Aurélio, o qual foi originário de uma rica família. Ele proporcionou acesso a conhecimentos, ensinamentos dos mestres gregos. O segundo trata-se de Lúcio Aneu Sêneca, ou simplesmente Sêneca, amante dos estudos. Atuou como advogado, escritor e também foi conselheiro no Império Romano, embora tivesse nascido na Espanha. Foi acusado por Nero, imperador romano, de fazer parte da conspiração para assassiná-lo. Fato este que o levou a ser condenado à morte. Sobre uma aprendizagem significativa. O que parece ser algo difundido nos dias atuais, Marco Aurélio já praticava a educação recebida desde a juventude. Ele observava nas pessoas as suas qualidades que iriam influenciar a vida dele, mas também de toda a sociedade, desde os membros familiares até os pertencentes a outros círculos. Ele colhia o que fosse essencial à vida social. Controle temperamental, bom caráter, pudor, piedade, simplicidade e abstinência de atitudes contrárias ao bem comum. Tudo isto ele aprendeu com os pais, bem como aprendeu que a educação ela precisa de investimento, o qual não pode ser jamais comparado a gasto. Isto ele aprendeu com o bisavô. Com um político de sua cidade, ele aprendeu a não ser radical no apoio a este ou aquele grupo, bem como também não se intrometer nos assuntos alheios e não dar ouvidos a fofocas. Acrescentou ainda deste mandatário o gosto pelo trabalho. De um amigo chamado Diogneto, aprendeu a respeitar a liberdade de expressão dos outros, bem como a não dar crédito a assuntos sem importância para o crescimento pessoal. De outro chamado Rústicos, aprendeu a valorizar um comportamento disciplinado, a não dar valor a especulações, assim como ser discreto em tudo, por isto a condenar a exibição. Apolônio lhe deu ensinamentos como ser firme nos propósitos, ou seja, ser resiliente também nas dificuldades. Outro amigo lhe conferiu a dar ouvidos à crítica, e se essa não tiver fundamentos consistentes, a argumentar de maneira a convencer a quem lhe critica. Em se tratando da filosofia, viu que esta lhe conferia um conhecimento construtivo. Com isto, acreditava ser perda de tempo dedicar-se a leituras que nada acrescentava à sua vida. Marco Aurélio advertiu que o mundo no qual vivemos é composto por pessoas que possuem os mais variados pensamentos e modos de viver. Muitas vezes adotam comportamentos que causam conflitos no dia a dia. A partir daí, infere-se que não devemos esperar que este mundo seja perfeito, mas que seria melhor que, pelo menos, fosse mais equilibrado. Podemos nos deparar com pessoas invejosas, arrogantes, enganadoras e assim por diante. A crítica é contundente pela falta de uma consciência que desperta para entender o que é bom e o que é mal, mas que todas as pessoas são originárias da mesma natureza, a humana, e possuem a porção original da divindade. Ou seja, o ser humano em si todas as pessoas possuem a mesma natureza. Se deixa tender para o lado mal dominar, ou se para o bem. É como se fosse um processo de escolha. Adverte ainda para o entendimento em relação ao crescimento da virtude,
com o passar dos anos que vivemos. A idade avançada deve ser acompanhada de uma maturidade psíquica para melhorar a si próprio e o ambiente onde vivemos. A maturidade promove o desenvolvimento pleno da consciência, para que não sejamos marionetes do mundo, mas seres ativos e decisivos. Enfatiza ainda sobre a questão da temperança, que é Aí ele fala sobre a questão da intemperança, que é a falta de controle emocional e que ocasiona impulsos raivosos no ser humano, o que leva a cometer delitos também gravosos. Quando alguém, impelido pelo sentimento de raiva, comete uma ação delituosa, é propícia à punição, com certeza. Mas essa mesma ação, quando é realizada pelo desejo, aquele fator calculista de cometer o delito, ou seja, ele é mais potencializado, o delito é mais potencializado, porque houve a plena vontade e o calculismo, o que requer uma punição ainda maior. Aqui cabe uma reflexão. Se alguém é impulsionado, provocado, pode chegar a realizar um ato que talvez não fizesse se isto não ocorresse. Até abro uma brecha aqui sobre o caso da lei penal brasileira, que quando a pessoa age, comete um delito, num caso desse, não é causa de absolvição, ela é condenada também. Mas ele afirma que é causa de diminuição de pena, quando alguém foi injustamente provocado e comete um delito. Então lá Marco Aurélio já falava sobre isso aí, que podemos entender, né, como, no caso, o dolo, que é a vontade de realizar o fator frio, o fator do calculismo para realizar um delito. O tempo de vida no plano terrestre é breve, mas ele adverte que o ser humano deve buscar, durante este processo, a busca pelo conhecimento não só deste plano material do mundo onde se vive, mas também do divino, para que possa ter uma velhice conscientizada. Aprender a enxergar a beleza das coisas naturais, muito além do que agrada somente os olhos, mas principalmente a alma. As pessoas estudam, conquistam, constroem coisas grandiosas, imensas, porém, sempre haverá um final. Isto implica a pensar e não ser escravizado por estas coisas na busca pelo poder, mas viver em toda a sua plenitude. Outro ponto importante mencionado foi sobre as preocupações sobre a vida dos outros, enquanto que a nossa está perdendo o controle. O poder, né, que governa a si próprio está abalado. A pessoa se preocupa com os outros, mas a sua vida está desgovernada. Ele fez essa crítica. Quem possui o autocontrole não se ilude com qualquer opinião, mas consegue filtrar, enxergar muito além, se são benéficas à natureza, bem como à coletividade. O ser humano ele vive o presente, porque seu passado já se foi, e seu futuro ele não sabe. A fama conquistada com o tempo se apagará, com o fim da vida. Sua memória também, ao longo do tempo, seguirá o mesmo caminho. Portanto, a sua mente deve ser voltada para examinar como a sua vida está sendo vivida, bem como se está sendo apresentado durante a sua convivência e existência terrena, como sua vida está sendo apresentada. Cumprir com suas obrigações sem nada a temer ou esperar, mas exercendo com satisfação aquilo que lhe é confiado. O ser humano procura muitas vezes buscar fugir de sua realidade.
Para isso ele busca lugares paradisíacos, uma ilha deserta, o conforto de uma fazenda, uma linda praia. Mas, no entanto, se a sua vida interior, a sua alma não estiver em equilíbrio com o mundo que o cerca, se não estiver nada em ordem, em qualquer lugar que estejamos, os conflitos permanecerão. Neste ponto de partida, o autor nos faz refletir para o nosso íntimo, que precisa estar equilibrado para que seja o nosso refúgio. Maus pensamentos podem desencadear más ações. Portanto, um ordenamento interior contribui para um ordenamento exterior. Preocupe-se em examinar a si mesmo. Não se dê ao árduo trabalho de querer examinar os outros sem antes examinar-se a si próprio, sua própria construção. Procuram muitas vezes, as pessoas procuram muitas vezes saber da vida alheia. Preocupam-se demais com isto, enquanto que seu próprio eu está abalado. Não buscam o entendimento, não praticam a justiça, não controlam seus impulsos. Então ele diz, não seja alguém que viva como um errante na terra, esquivando-se da razão, não avaliando a sua vida para o seu próprio bem, e necessita sempre que alguém o advirta de maneira constante. Distribua o tempo de sua vida, seja amante do trabalho e também do descanso, uma vez que ambos são elementos essenciais para uma conciliação. Não seja apegado às riquezas, à fama ou na busca pelo conhecimento sem um direcionamento para o bem comum, para que não sofra quando perdê-lo. Lembre-se que o que está cheio no seu interior reflete no seu caráter e até nas suas ações. Se alguém nos dizer que o que falamos ou agimos está em desacordo com a natureza das coisas, ou seja, que estamos certos ou errados, precisamos fazer uma reflexão. Se for convincente para que ocorra uma mudança de atitude, devemos aceitar de bom grado. Quem assim não faz, permanece na ignorância e, consequentemente, é vencido pelo erro e ferindo seu semelhante. Os animais, eles são seres desprovidos de razão, agindo pelo instinto. Contudo, os seres humanos, se, pelo contrário, são providos de uma consciência, possuem o dever de ativá-la, para que não se comportem necessariamente como seria propício dos animais. Então, a cobrança com os chamados seres racionais é justa e que esta deve ser um elemento de esforço para atingir a virtude, procurando não imitar aqueles que se caminham longe da virtude por responsabilidade própria, pois a vida terrestre não é um lugar fantasioso e irresponsável. Se preciso for realizar uma comparação, ela está mais voltada para a arte de lutar, em vez de declamar um poema. Podemos ser seres dirigidos pela conexão com Deus e mesmo assim não sermos reconhecidos pelos que estão ao nosso redor. Por quê? Porque há uma liberdade de escolha da vida de cada um. Então, a pessoa permanecer no caminho da virtude, ele vai encontrar aqueles que são contrários, porque estão longe, afastados desta, que não querem dar ouvido a uma mudança. A palavra de Deus no livro de Provérbios 22,
versículo 6, ela afirma: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, das meditações de Marco Aurélio, também colhemos algo que certamente possui uma semelhança, algo em comum, quando ele diz que devemos ensinar as pessoas, notadamente já podemos tomar como já as crianças no desenvolvimento da vida, o caminho melhor para se viver. Caso contrário, as consequências serão desastrosas e os seus tutores terão que ter bastante paciência para lidar com as transgressões deles. Entendeu? Então ele afirmou que o propósito da criação da humanidade foi de promover uma integração para o bem comum. E que se isto não ocorre, é um desvio de finalidade. Se as pessoas tornam-se adultos com um péssimo caráter, de quem seria a culpa? Se, como diz certo ditado popular, cada um dá o que tem. Então inferimos que a sociedade, é claro, salvo algumas exceções, ela não tem dentro de si algo positivo que possa construir um mundo melhor com as crianças e que eles no futuramente transformarão em indivíduos também melhores. Se o futuro delas está nas mãos dos seus responsáveis, nestes é que recai a responsabilidade. Nesta segunda parte de nosso estudo, faremos uma leitura e colheremos alguns pontos para analisar as palavras de Sêneca. Começamos com um tema bastante polêmico: a curta passagem do ser humano na Terra. Sêneca, ele ouviu de muitas pessoas lá no tempo que ele viveu, desde os menos providos de bens materiais até os mais abastados. Eles reclamavam sobre a pouca longevidade do ser humano, e que até alguns animais, como no caso as tartarugas, elefantes, eles possuem uma expectativa de vida maior que os humanos. Sendo que ele rebate estes comentários, afirmando que o modo de viver é que torna a vida breve. Critica os esbanjadores, os que não cuidam de sua saúde física ou mental, os que vivem na ambição, a perda de tempo com negócios inúteis, os vícios como a embriaguez, viver na ociosidade, a busca constante por novos projetos, sem ter consistência em nenhum, o acúmulo de preocupações, interesses inferiores, enfim, essas pessoas tornam sua vida mais, digamos assim, preocupada, comparando até mesmo com uma imensa tempestade que não o deixa tomar fôlego, adoecendo a cada dia o corpo e a alma. A partir deste título, já tomamos uma posição crítica do que seria possível chamar de hipocrisia da maneira de pensar e agir dos humanos. As pessoas correm para lá e para cá em busca de grandes objetivos que muitas vezes lhe sugam o seu potencial limitado de ser humano. E não atenta para a sua fragilidade, a fragilidade humana de um modo geral. O preço a pagar pela exaustão é muito alto do que os lucros que poderiam ser colhidos. Então os indivíduos chegam a esquecer que são seres limitados, então buscam incansavelmente, se submetem a riscos extremos desnecessários, esquece até que são mortais, mas porém agem como se assim não fossem, ou seja, eles agem como se não fossem mortais, mas que na realidade são. Então a verdadeira contradição. Tanto
tantos e quantos que estão sobrecarregados pelo poder e pela fama não gostariam de obter um pouco de ócio para libertar-se daquilo que trazem preocupações e roubam a sua paz, embora os ganhos econômicos são grandes. E até nos tempos atuais, de vez em quando, ouvimos falar de alguma pessoa chamada celebridade construída pelo mundo, né, que se sente cansada e se refugia, abandona toda aquela vida de fama e vai viver uma vida longe de tudo aquilo, porque chega um momento que também já cansou. Uma vida agitada no mundo dos negócios ou realizando vários projetos ao mesmo tempo pode fazer acontecer algo inesperado. A vida passa e a pessoa não viveu. Quando se tem foco em algo, isso proporciona ser apto a realizar de maneira satisfatória, sobrando tempo para cuidar melhor da vida. Como já falamos, cuidar da saúde, também o lazer com a família. A corrida desenfreada para chegar ao topo toma o seu tempo. Então acontecem os males do corpo e da mente, que se acumulam repentinamente. A passagem da vida chega ao fim e a pessoa parece que não viveu. Diante deste quadro apresentado, observamos que as pessoas que assim vivem, nesse alto escalão digamos, de fama e também do fator econômico, quando elas tomam ciência, elas viram que aquilo ali apenas trouxe um encurtamento da sua vida, que não houve um proveito da melhor forma. Quem se ocupa demais buscando a fama, ou as riquezas materiais, prazeres, ele não, às vezes não cuida nem de si mesmo. E quando chega lá na velhice, ela existiu por muito tempo, mas não viveu. Diante da leitura destes dois autores, podemos observar que eles, em seus escritos filosóficos, possuem algo em comum: meditações sobre o modo de viver. A filosofia tratou desta temática buscando influenciar os comportamentos, a maneira de pensar e de agir, observando, analisando e apontando possíveis caminhos para a humanidade, desde a antiguidade até os dias atuais, já que muitas situações mencionadas podem ser transportadas para a realidade contemporânea.